Nossa, que Boa tímida. tarde. Começou? É oficial? Está na internet, é verdade. Hello, people. Vamos começar. Só vai ficar nós mostrando a cara mesmo, né? O resto ninguém quer. Verdade. Mas tudo bem. Eu só não vou mostrar porque eu tô na rua aqui, ó, dentro do ônibus, tá tudo cheio. Olha só! Aulão em todos os lugares. Ai, Oi, Han. Redebol. Isso aí no fundo é uma piscina? Ah, não, é uma parede. Gente, vocês arrasam. Então vamos lá. Ai, gente, que saudade, né? De estar perto das pessoas. Gente, sim. Tô fazendo carinho aqui na tela. Então vamos lá, vou começar, hein? Então, gente, sejam bem-vindos ao aulão do cursinho Caissara. A gente vai começar aqui. Nós temos um convidado especial hoje, que vai ajudar a gente a falar um pouco sobre permanência estudantil. E as meninas vão falar um pouco sobre vestibular e datas e como funciona. E lembrando que essa foi uma ideia dos nossos cursistas, né? E aí a gente está organizando para poder conversar um pouco com vocês hoje, trocar uma ideia, tá? A gente vai estar mediando, então, aqui a nossa conversa. O Jorge ele vai ficar responsável por Controlar organizar as inscrições. inscrições. Então, se você quiser falar, você fala ali no chat. E aí, quando for a sua vez de falar, o Jorge vai deixar você dizer. Sim, só coloca assim, eu, tananana, me inscrevo. Aí coloca aqui no chat, mesmo que seja, sei lá, uma pergunta ou uma colocação que você quer colocar, coloca aí que eu vou organizando. Vou até pegar meu caderno. Viu? Ó, profissional esse aulão aqui, gente. Então, vamos começar. Meninas, estão prontas? Tô pronta. A gente vai começar com a Poca Farinha e com a Cidé. Elas vão falar um pouco sobre o vestibular, tá? E aí vocês prestem bastante atenção, porque elas se prepararam muito e elas são maravilhosas. Então vocês prestem atenção. E aí, gente, eu sou a Poca, eu dou aula de literatura na turma azul tradicional e eu sou coordenadora de cursistas também. A galera da turma azul já me conhece um pouquinho, né, que eu encho bastante saco deles, mas para quem não me conhece, sou Jo. Se quiser se apresentar. Oi, galera. Eu sou a Cidé, eu dou aula na turma da tarde de biologia, não sei se a Pouca falou. E eu sou coordenadoria também, da coordenadoria de cursistas, e aí eu lido mais com os aluninhos da tarde. Podemos começar agora o nosso super aulão. Então, a gente primeiro pensa em falar um pouquinho sobre o histórico dos cursinhos, né? Dos cursinhos populares, cursinhos comunitários, como é que eles começaram e qual foi o caminho até a gente chegar aqui, né? Daí eu vou falando, e essa ideia, quando quiser complementar, e a galera aí da coordenadoria também, quando quiser complementar, podem falar, viu, gente? Para não ficar só eu e a Cidé falando. Mas, enfim, os cursinhos, eles começaram lá na década de 90, mais ou menos, e eles vieram, os cursinhos populares, né, no caso, não os cursinhos tradicionais, pagos. E eles vieram justamente com a necessidade, né, de ter uma opção para quem não tinha grana para pagar um cursinho que é super caro, né, e sempre foi. Antigamente era mais caro ainda e mais inacessível ainda para a maioria das pessoas. Então, eles vieram como análogos aos cursinhos particulares, né? E, além disso, eles também tinham um viés de militância, que a gente tenta manter até hoje, né, nos cursinhos populares. Então, eles vieram nessa ideia de conseguir inserir as pessoas de baixa renda, as pessoas negras, na universidade, tanto a pública quanto a privada, mas principalmente a universidade pública. E o primeiro cursinho, né, nesse material que eu achei, o primeiro cursinho popular foi o cursinho da Poli, da USP, né,
que surgiu por volta da década de 90, e a partir disso eles foram crescendo e se espalhando pelo Brasil. Aqui vai, Cidê. Bom, e aí a gente queria já ir adicionando na importância desses cursinhos, né? Então, como a Poca colocou, existe muito essa parte de militância dos cursinhos populares. Isso porque estudava praticamente quem tinha dinheiro para ter acesso a uma educação de qualidade. Então, essas pessoas que não tinham condições de pagar o ensino particular iam para as instituições públicas, em que muitas das vezes não era preparatória para o vestibular. Então, foi começando a ter a movimentação dos cursinhos populares que iam preparar essas pessoas para a entrada na universidade pública e também, se quiserem, para a universidade privada, né? E aí a gente pode ir começando a falar, teve o aumento, então, dos cursinhos em São Paulo, que depois foram se espalhando ao longo do estado de São Paulo e de outras cidades. Aí você quer falar? Uma coisa bem legal que para falar sobre os cursinhos populares é que muita gente não sabe também, as cotas elas vieram bem depois, né, do surgimento dos cursinhos. Inclusive as cotas tanto para estudantes de ensino público quanto para pessoas negras, indígenas, elas foram uma conquista dos cursinhos. Então, os cursinhos eles surgiram com essa ideia. E aí, depois de muita luta, muita briga, eles conseguiram a existência das cotas nas universidades, e além disso, também a isenção do pagamento de inscrição nos vestibulares. Então, isso também foi uma conquista dos cursinhos populares, tanto as cotas quanto as isenções das inscrições. E o objetivo maior e principal, né, que com certeza a gente ainda tem muita luta aí pela frente, mas que a ideia principal é que um dia não exista mais vestibular, né? Porque o vestibular é uma prova super meritocrática, que é uma prova só para todo mundo, e ignorando que existem, né, diferentes contextos, pessoas diferentes com acessos diferentes, então é uma prova igual para todo mundo, e não é nem um pouco justo, né, não é nem um pouco igualitário. Então a ideia dos cursinhos, a maior ideia, o maior objetivo, que é o sonho, assim, dos cursinhos, é que um dia não exista mais vestibular, que os cursinhos não precisem mais existir, essa que é a ideia, né. A sacada do cursinho, ele existe para que um dia ele não precise mais existir, que o acesso seja tão igual para todo mundo e tão justo que não vai ter mais necessidade disso, né? A pessoa simplesmente vai se inscrever na universidade porque é um direito dela. É um direito dela de fazer a universidade porque a educação é um direito básico de todo mundo, né? Aí agora a gente, não sei, pode passar já para a próxima parte, se der. Você quer falar mais alguma coisa sobre história? Eu acho que se alguém mais da coordenadoria quiser acrescentar alguma coisa, de comentários pessoais também, ou então a gente pode passar. Olha, fiquei arrepiada com essa explicação, porque lembra tudo o porquê, né, que a gente tá fazendo isso, assim. E não sei, nossa, acho que deu até uma saudade maior agora de estar presencialmente, mas vocês falaram muito bem sobre isso, e é uma coisa que a gente está tentando cada vez reavivar mais, né, no nosso cursinho, isso da gente entender o porquê que ele existe e o que a gente está fazendo de fato, né, não só ter as nossas aulas e passar conteúdo, esse nunca foi o nosso único objetivo, né, nosso maior objetivo sempre foi esse, né, de que se torne uma coisa igualitária para todos. Eu acho que só uma coisa... Pode falar, amigo. Não, amiga. Não, amigo, fala. Vou elogiar vocês. Então, tô bem contemplado também com a fala de vocês, achei, tipo, muito lindo. E colocar o cursinho popular como, tipo, no nosso caminho, quanto que ele vem refletindo, assim, também, né? Nos nossos alunos, no nosso caminhar, quando eles chegam pra gente e falam, não aprendi só a matéria dentro de um cursinho, aprendi a ter relações com as pessoas, eu criei amizades e, tipo, isso é uma das partes mais bonitas que a gente consegue, na minha visão, construir dentro de um espaço que a gente está ali também para dar o nosso melhor. Não somente, assim, na área acadêmica, que também importa muito, mas também esse lado mais sentimental. É uma das coisas que eu acho mais, assim, brilhantes do ensino popular, que a gente consegue trazer muito lindamente. Ai, já quero chorar.
Eu queria saber, antes da gente ir para a próxima parte, que eu e a Cidé preparamos, eu queria saber se, tipo, tá todo mundo conseguindo ouvir bem, principalmente os cursistas. Se tá tudo ok, assim. Vocês podem confirmar no chat para mim, por favor? Então beleza, ok. Era só para saber se estava todo mundo acompanhando, porque às vezes com as câmeras ligadas pode ser que trave mais, aí eu queria saber isso. Então tá. Então agora a gente vai falar sobre os vestibulares em si, né? Já que eles ainda existem, a gente tem que falar sobre eles. E daí isso surgiu, essa ideia, né? Realmente surgiu a partir das conversas que a gente estava tendo com os cursistas nas aulas, que está muito confuso esse negócio dos vestibulares, de data, principalmente por causa da pandemia, e muitos tinham dúvidas também de como funciona, né, os vestibulares. E daí eu e a Cidé, a gente escolheu alguns vestibulares que eram mais procurados, assim, né, tipo os principais da galera do cursinho Caiçara. E aí a gente procurou algumas informações sobre eles. Você quer começar, Cidé? Amiga, tanto faz. Pode começar enquanto eu abro aqui, porque eu acho que meu computador vai demorar. Gente, eu vou falar de alguns vestibulares maiores, assim, e aí eu já peço perdão, porque é muita data, dado, e eu vou ficar olhando bastante para as minhas anotações aqui, tá? Mas se alguém mandar alguma coisa, me chamem uma atenção, que aí eu volto a olhar para a tela. Então, eu peguei da FUVEST, do Enem, da Unesp, e aí eu e a Pouca a gente já foi meio que... A gente vai falar basicamente os mesmos tópicos de cada um. Eu vou começar com a FUVEST. Então, a FUVEST, ela é um vestibular que ela é direcionado para a entrada na USP, que é a Universidade Pública de São Paulo. E aí ela tem 10 campos, né, espalhados pela cidade de São Paulo. Tem em São Paulo, capital, em Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, tem um em Santos, incrivelmente, eu sempre esqueço, e em São Carlos. E aí, ao todo, são 95 cursos, e aí eu não vou falar os 95 aqui, né, galera, que ninguém ia aguentar escutar minha voz, 95 cursos, mas depois é só dar uma procuradinha. Aqui, as datas que eu tenho, a única que eu tenho certeza, de verdade, é a do Enem, que foi a que saiu, né, mais perto, assim. As outras, eu tentei dar uma confirmada, mas está tudo meio confuso ainda, então eu vou passar o que eu tenho aqui para vocês. De inscrições da FUVEST, eu tenho de 10 de agosto a 18 de setembro, agosto, setembro, outubro, eu nunca sei os meses. Então, de 10 de agosto a 18 de outubro. E aí, como que é nessa prova da FUVEST? Ela vai ser dividida em 2 fases. A primeira fase vai ser dia 29 de novembro, e a segunda fase... Não, minha gata tá aqui atrás. Ela é dia 29/10, e a segunda fase é 3 e 4/11. Essa data eu peguei errada. A primeira chamada é dia 22/11, e o manual do candidato é um negócio muito importante, galera. Por quê? Eu e a Pouca, a gente queria sempre tentar pegar o local de prova, que é uma coisa que confunde muito a cabeça quando a gente está indo atrás disso, e que é muito fácil de se perder. Só que na maioria desses vestibulares maiores, eles colocam o local de prova nessa área do candidato, né, que fica dentro do site da FUVEST, quando a gente vai lá se inscrever. Então, é muito importante que vocês vão acompanhando essa área do candidato. E aí eu vi que isso vai estar liberado a partir do dia 3 de agosto. Então, já vai ficando ligado nessas coisas, já anota tudo certinho, porque perder local de prova é muito, muito comum. Então, tem que ficar bem esperto com essas coisas. E aí, então, como que funciona a prova, né? Que também surgiram algumas dúvidas, assim. Quer falar, Mari? Rolou uma pergunta aqui no chat, eu acho. O mouse, cadê? Como assim, as matrículas? Você fala a inscrição na facu? Então, já dando um spoilerzinho, eu acho que a maioria vai seguir o que o Enem propõe, né? Que o Enem é um dos maiores vestibulares. Só que quando eu estava vendo as datas, meio que já rolou aquela votação, né, online, que teve aquela enquete online. Só que aí surgiu a data para maio, mas o INEP e o MEC, eles ainda vão conversar com, deixa eu ver aqui o nome, é o Conselho Nacional de Secretários da Educação,
para saber como que tá os semestres das escolas de ensino médio e também vão conversar com as instituições de ensino superior para saber como que vai estar o retorno das aulas do segundo semestre também. Então, eu acho que essas datas, elas podem ser modificadas depois dessas conversas, porque na minha cabeça não faz muito sentido eles continuarem com essas datas se o segundo semestre não acabar antes do proposto para ingressão dessa galera. Então, eu acho que, tipo, infelizmente, é uma coisa que, tipo, a gente fica até triste de passar para vocês, que é isso da gente ter que esperar eles soltarem uma data certeira, assim, sabe? Mas eu acho que essa data não vai se manter, que ela vai ser postergada para o ano que vem, e que aí também as inscrições vão ser mais para frente. Mas eu não sei se foi essa a sua dúvida, Marcílio, vê se eu respondi certo. Foi a sua dúvida? Beleza, qualquer coisa aí, tá? Imagina. Então, aí, como é que funciona, né? A primeira fase, eles podem optar por não usar o Enem? Como assim não usar o Enem? Para ingressar na faculdade, você fala? É? Então, não sei se eu entendi direito essa pergunta, se alguém quiser me ajudar, mas algumas faculdades a gente consegue ingressar sem, né? A Unicamp. Você lembra, amiga? Você que pegou da Unicamp, né? Então, algumas universidades você consegue entrar pelo Enem, mas, tipo, são processos separados. Por exemplo, a Unicamp, ela tem o vestibular próprio dela, que eu vou falar as datas daqui a pouco, quando a cidade terminar a parte dela, e ela tem um edital separado para quem quiser entrar pelo Enem. Daí, tipo, vão ser datas diferentes, né? Uma vai ser as datas da Unicamp e o outro você tenta o ingresso pelo Enem. Mas eu não sei quanto às outras universidades, como é que funciona. Eu sei que, por exemplo, a FATEC, que eu procurei também, não tem ingresso pelo Enem. Já a Unifesp tem metade da sua... metade do vestibular é feito pelo Enem, né? Então, só algumas segundas fases tem uma prova própria. Então, a Unifesp, por exemplo, é uma universidade que vai seguir totalmente o calendário do Enem, assim como todas as outras federais, né? Eu não sei se era isso que ele queria saber. Porque tem, assim, algumas universidades também, que nem a Unesp, utilizam, tipo, uma parte da nota, o Enem, né, também. Uhum. Mas aí, isso é uma opção até da pessoa que, quando ela se inscreve e tal. Então, eu acho difícil pegarem e não usarem o Enem, assim, tipo... Porque o Enem é, como a Cidé falou, o maior vestibular que tem no país, faz mais sentido os outros vestibulares irem se alinhando do que excluir totalmente o Enem. Eu acho que, não sei se esse ano, mas, tipo, para o ingresso de 2021, acho que vai ter, sim, vestibular. Só que é isso que a Cidé falou, né? A gente tá meio, assim, sem saber como é que vai ficar as datas por conta dessa confusão do Enem, né? E da pandemia, enfim, tudo isso. Bom. Então, eu acho que o que dá pra gente tirar disso é que, pelo menos na minha percepção, o que as outras faculdades estão demorando para mudar essas datas é justamente porque o Enem ainda está sendo adequado. Então, a gente vai nessa linha de que, por ele ser um dos maiores vestibulares, os outros vão também esperar a decisão para adequar as datas dele, porque senão vai ficar trocando toda hora, e aí é pior, assim, né? Tudo bem que gostaríamos que tivesse sido antes, mas já que não rolou, pelo menos está caminhando agora. E aí, explicando um pouco, então, como que é a prova da FUVEST, a primeira fase, ela dura 5 horas e ela tem 90 questões de múltipla escolha. Quando você passa para a segunda fase, ela vai ser dividida em 2 dias, cada um com 4 horas de duração, e o primeiro dia, onde a gente tem a parte de português,
e a redação. E aí o segundo dia são provas específicas. Minha gata está aqui no meu ombro. E aí o segundo dia são essas provas específicas, onde alguns cursos vão ter perguntas específicas de matérias específicas para o curso que a gente vai estar prestando. Mano, ela tá doida, gente, desculpa. Senão ela não vai parar. E aí, como que funciona, então, as cotas da FUVEST? Aí até o VEV, né, que deve conhecer mais disso. Meu Deus do céu. A FUVEST, pelo que eu vi, ela vai seguir aquela lei de cotas. Então, ela vai ter 50% das vagas dela é destinada para o ensino público, né? Para ingressantes que fizeram o ensino público, o ensino médio inteiro, né, em escolas públicas. E aí, desses 50%, 37,5% são para ingressantes do PPI, que é pessoas pretas, pardas, indígenas. Então, a maioria das faculdades, elas vão seguir isso, só que no caso das universidades estaduais, elas não são obrigadas a seguir essa lei de cotas, então a maioria delas vai ter como que eu posso dizer, né? As cotas delas são feitas separadamente, que vai ser o caso da Unesp, que a gente já vai falar. Aí, vamos entrar agora no Enem. Vou falar por último das datas, tá? Mas ele é dividido em 2 dias. O primeiro dia ele dura 5h30, porque tem a redação. E o segundo dia ele dura 5 horas. Deixa eu só ver o que mandaram aqui. Não era nada. E aí, como a gente falou, né? Ele é o maior, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, ele é um dos maiores vestibulares. Sendo assim, a gente já consegue perceber que ele vai poder ser usado de várias formas. Então, como que a gente pode usar essa nota do Enem? Aí eu fiz uma listinha aqui para vocês. Então, a gente pode usar as notas para entrar em universidades públicas, que aí a gente faz pelo SISU, que inclusive vai abrir amanhã, do dia 7 ao dia 10, para o ingresso do segundo semestre de 2020. E aí, foi isso que eu procurei, assim, se vocês tiverem dúvidas mais profundas, me mandem, que aí eu posso dar uma pesquisada depois, se for alguma coisa mais à parte. Além do SISU, a gente também pode usar o ProUni, que é para ganhar bolsas de estudo parcial ou total em faculdades particulares. E aí a gente também tem o FIES, que é o Programa de Financiamento de Faculdade. Dá também, como a Mari já falou, para complementar a nota de vestibular de outras faculdades. E isso daí, por exemplo, na Unesp, alguns campos, né, eles aceitam a nota do Enem. Mas são todas as unidades da Unesp. Então, se vocês têm interesse em usar a nota do Enem para entrar em alguma faculdade maior, assim, né, que tem campus em várias cidades, é interessante vocês procurarem especificamente para a faculdade que você quer, então para o campus que você vai ir e para o curso que você vai prestar, para ter certeza se eles aceitam ou não a nota. Porque na Unesp não tem tantos assim, por exemplo, São Vicente já não aceita isso, mas está em andamento, quem sabe algum dia. E aí o que rolou das datas, né, que foi aquele bafafá todo, mas que saiu há pouco tempo. Então, teve aquela enquete na internet, e aí os resultados que a gente tem é que cerca de 50% dos que votaram preferem que o Enem impresso seja no dia 2 e no dia 9 de maio de 2021, e o Enem digital, dia 16 e 23 de maio de 2021. Só que essas datas, pelo que eu vi, elas não são definitivas, porque o INEP e o MEC ainda precisam conversar, então, com os secretários nacionais com o Conselho Nacional de Educação, para saber como que vai ficar, então, a retomada das aulas das escolas e como que vai ser as universidades também para o segundo semestre, para aí ver se vai bater as datas dos vestibulares, né? Mas eles falaram que é muito importante esses dados, porque cerca de 80% de todos os votos queriam que ficasse para o ano que vem, né? Só tinha essa diferença dos meses. Mas vamos ver o que vai dar, né? Mais para frente. E aí, agora, então, eu vou falar da Unesp. Se eu estiver falando rápido, pode me cortar, viu, galera? Eu tô nervosinha.
Eu acho que sua Então, gatinha só quer Unesp. escrever. Oi? Filha, para. Eu acho que sua gatinha quer se inscrever. Ela não gosta que eu fale, ela fica brava. Ela quer me morder, isso sim. Então, a Unesp, né? A Unesp, quando eu estava procurando, ela é muito diferente dos outros vestibulares, né? Tanto por ela ser estadual, então ela tem uma liberdade maior aí para formular seu vestibular e seu esquema de cotas, né? Como a gente já viu. E também por ela ser muito grande, né? Ela tem uma diferença das divisões dos campos. Então, a Unesp ela tem 24, ela está espalhada as unidades dela em 24 municípios. A maioria fica no interior de São Paulo, são 21 unidades no interior de São Paulo, e uma unidade no litoral paulista, que é em São Vicente. Calma. E aí, uma outra diferença, gente, vocês estão achando fofo, mas daqui a pouco ela vai atacar minha cara. Ela tá me mordendo. Eu vou ter que dar uma. Olha isso. Eu tô amando, amiga. Problemas de fofura aqui. Não pode. Vou vir pra cá, vocês vão ver minha bagunça do quarto. Então, outra diferença dela são os tais locais de prova, né? Então, os outros vestibulares, eles costumam ser... Não tem tantos locais de provas espalhados pelo Brasil, né? Mas a Unesp, ela pode ser feita em 31 municípios de São Paulo e também em algumas cidades de Brasília, em Uberlândia e em Campo Grande. Achei isso bizarro, não sabia disso. Vivendo e aprendendo. Também é uma prova que ela tem uma duração menor, o que pode dar uma assustada, mas desculpa, a contagem de pontos dela também é diferente. Então, a galera costuma gostar mais do jeito da Unesp, porque os pontos são divididos mais certinhos. Não tem uma diferença de português para matemática, todos têm o mesmo peso. Então, isso é uma coisa bem legal também. Mas, contrapondo isso, a Unesp costuma pegar bastante em filosofia e sociologia. Então, se você vai pegar uma questão de história, por exemplo, pode ter alguma coisa ali de sociologia e filosofia, eles costumam mesclar bastante esses dois assuntos. Então, como é que funciona, né? Então, mesma coisa, ela é dividida em duas fases, e a primeira fase, ela vai ser uma prova de conhecimentos gerais, que vai ter a duração de 4 horas e meia, e são 90 questões de múltipla escolha, e ela é dividida em algumas áreas do conhecimento. Porque vai confundir, pelo menos eu fiquei muito confusa. Mas que aí, então, na prova a gente tem português, literatura, inglês, artes, educação física, história, geografia, sociologia e filosofia, que tem uma carga muito grande nas perguntas deles, biologia, física, química e matemática. E aí todas essas estão divididas em 3 grandes áreas, o que dá 30 questões de cada. E aí, né, acabou a primeira fase, esse nervosismo inicial já passou, vamos para a segunda fase. Ela é de 2 dias, também vai ter 4 horas e meia para cada dia. O primeiro dia são 12 questões. Não, tudo isso é em 4 horas e meia. Então, na primeira fase, a gente tem 90 questões, todos esses assuntos, e 4 horas e meia para fazer. Isso é de alternativa. Sim, pelo amor de Deus. 2 horas, nossa senhora, ia ter que ser o The Flash para ler tudo isso, porque tem umas perguntinhas grandes, hein, galera? Mas dá tudo certo no final. Então, o segundo dia, a gente tem a segunda fase, a gente tem esse primeiro dia de 24 questões, que aí vai ter as ciências humanas e a ciência da natureza e matemática. Que aí ciências humanas vai ser história, geografia, sociologia e filosofia, e questões desse conjuntinho. E ciências da natureza, biologia, física, química e matemática. 12 questões desse conjuntinho também, totalizando as 24, 4 horas e meia. A segunda fase, ela é discursiva. Então, tem bem menos questões, só que a gente vai ter que escrever bastante aí, né? Mas também dá tudo certo. Relaxa. E aí, segundo dia de prova, a gente tem 12 questões, que vai ser linguagem e códigos, que é aí, deixa eu me achar aqui, que é português, literatura, inglês, artes e física.
facinho, galera. É para relaxar do primeiro dia, que o primeiro dia é tenso. Só que aí, junto, a gente tem a redação. E aí também 4h30. Sucesso. Outra diferença é que a segunda fase, ela não tem aquele negócio de ser específica por curso. Então, todo mundo de qualquer curso que vai prestar vai fazer a mesma segunda fase. São as mesmas perguntas sempre. E aí, as datas que eu tenho aqui que não trocaram, a mais atualizada que eu achei era de abril. Então, as inscrições começam dia 8 de setembro até 8 de outubro. A primeira fase, dia 15 de novembro. A segunda fase, 13 e 14 de dezembro. E o resultado final sai dia 28 de janeiro. Então, aí o que vocês têm que pegar de primeira, 8 de setembro e 8 de outubro para as inscrições. E aí, como a Unesp é estadual, o esquema de cotas dela vai ser diferente. Então, as cotas elas vão ser 50% para o público geral, então a galera que vai concorrer sem entrada por cotas, e 50% para quem fez o ensino em escola pública, e desses 50%, 35% é para PPI, pretos, pardos e indígenas. É pouca diferença, né? Os outros estão 37,5%, mas a Unesp deixou 35 ainda. Talvez atualize, né? Mas é isso, galera, dessas faculdades. Aí agora a Pouca vai falar as que ela pegou. Então, gente, eu peguei aqui as informações sobre a FATEC, a Unicamp e a Unifesp. Aí, primeiro, falando da FATEC, então, eu entrei no site da FATEC e lá, logo que você entra, aparece um aviso falando que as datas das provas serão adiadas, tanto do vestibular da FATEC quanto do vestibulinho da ETEC, por conta da pandemia, né, e que não tem data ainda, e que no momento oportuno eles vão anunciar as datas. Então, da última vez que eu olhei, ainda não tinha essa data. Da FATEC e da ETEC, né? O campus da FATEC aqui da Baixada fica lá na ponta da praia, acho que todo mundo já deve ter passado na frente, né? Lá no... Deixa eu ver aqui. O que não é mais lá na ponta da praia? Não, amiga, teve uma mudança. Não sabia. Legal, gente. Obrigada por me falar. Você falando lá. Tava caindo tudo lá, e aí eles mudaram. E o vestibular deles, se eu não me engano, eles vão fazer alguma coisa diferente, tipo, vai ingressar com histórico escolar esse ano. Olha aí. Então, não é mais na ponta da praia, agora é na Senador Feijó. Obrigado, gente. E as inscrições são feitas, né, pelo site Vestibular FATEC mesmo. Os cursos que tem lá são cursos mais técnicos, né, logicamente pelo nome, e são análise e desenvolvimento de sistemas, gestão empresarial, gestão portuária, logística e sistemas para internet. As cotas da FATEC, a última notícia que eu achei foi de 2014, então, se eu falar alguma coisa que está desatualizada, vocês, alguém que já estudou lá pode me corrigir. Essa foi a notícia mais recente que eu achei, que não tem uma cota propriamente dita. O que eles fazem é que eles dão uma pontuação bônus de 3% para estudantes pretos ou pardos e de 10% para alunos de escola pública. E esse percentual, ele é acumulativo. Então, tipo, se você é preto ou pardo e estudante de escola pública, você ganha 13% de bônus na sua pontuação final. Então, essas foram as informações que eu achei sobre a FATEC. Eu achei pouquíssima coisa, assim, específico do campus daqui de Santos. Então, se mais alguém quiser completar no chat, é massa, gente. Então, sobre a Unicamp, seguindo, né? A Unicamp, então, como a Cidé falou, também é uma universidade estadual, e os campos dela ficam em Campinas e Limeira. A Unicamp, ela ainda não atualizou os dados do vestibular dela, então ela mantém as datas que estavam antes. Eu acredito também que essas datas vão ser modificadas, né, por motivos óbvios e por causa do Enem também. Mas até o momento que a gente tem que as inscrições e o pagamento da taxa de inscrição vão do dia 31/7, ou seja, desse mês, até o dia 8 de setembro. E o pagamento da taxa até o dia 10 de setembro. Aí a gente tem provas específicas para quem quer fazer faculdade de música.
Então, tem a prova de habilidades específicas antes da primeira fase, que vai ser do dia 14 ao dia 21 de setembro, e a etapa 2 do dia 18 e 19 de outubro. Isso aí é para quem quer fazer música só, tá, gente? Daí, depois, o resultado vai sair no dia 9 de outubro. A primeira fase, que é o vestibular mesmo, múltipla escolha, vai ser no dia 22 de novembro, e a segunda fase nos dias 10 e 11 de janeiro de 2021. E o esquema das provas é bastante parecido com o da Unesp. Então, a gente tem igual a Cidé explicou, na primeira fase elas são alternativas e na segunda fase elas são dissertativas, né? Isso é meio que padrão para as universidades estaduais. E aí, no dia 14 a 16, a gente tem as provas de habilidades específicas. Isso também é para cursos como dança, artes visuais, artes plásticas, e aí esses outros cursos que precisam, né, de uma avaliação prática para você entrar no curso. E aí não tem ainda a data de divulgação da primeira chamada e nem da matrícula. Então, isso está a definir no site, eles não colocaram nenhuma informação. E aí, assim que atualizar, eu posso mandar para vocês. Eu sei que a Unicamp é uma faculdade bastante procurada, então eu posso mandar para vocês. A prova, ela pode ser feita em Santos, em escola, geralmente, eles marcam o vestibular, tanto a primeira quanto a segunda fase. E aí, eles tomaram algumas medidas por conta da pandemia, né? Apesar deles não terem mudado a data do vestibular, eles fizeram uma redução do número de questões. Então, antes tinha 90 questões, a primeira fase, e agora tem 72 questões, para você ficar menos tempo fazendo a prova, né? E o tempo de prova também diminuiu, de 5 horas para 4 horas. Então, eles diminuíram 18 questões na prova e 1 hora de tempo para você fazer a prova. E aí vão ser 2 datas de prova diferentes na primeira fase, que eu achei bastante confuso, porque no calendário eles colocaram uma data só, e depois eles falam que eles vão marcar 2 datas diferentes para a primeira fase da prova, de acordo com a área do curso. Por exemplo, não é assim, tá, gente? Eu estou só dando um exemplo para ficar mais fácil de entender. Sei lá, cursos de humanas vão ser no dia tal, e cursos de exatas vão ser no dia tal. Mesmo que a prova primeira fase seja igual para todo mundo, eles vão fazer datas diferentes para dar uma diluída no pessoal, para evitar aglomeração. E aí, não tem essas datas definidas ainda, que está super confuso, né, a Unicamp. Mas, enfim, a gente vai aguardando, e assim que tiver atualização, eu mando para vocês. E as cotas, né? Como é que funcionam as cotas na Unicamp? Então, a Unicamp, ela também tem essa liberdade, né, assim como a Unesp e a USP, e eles têm 15% de cotas para pretos e pardos. Os alunos de rede pública, eles recebem bonificação na pontuação final, assim como na FATEC. Então, funciona assim, são 20 pontos a mais para quem cursou integralmente o ensino fundamental 2 em escolas públicas, 40 pontos para quem cursou o ensino médio em escola pública e 60 pontos para quem cursou o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Tá? Então, também são pontos cumulativos. Se você estudou o seu ensino fundamental 2 e todo o ensino médio em escola pública, você recebe os 60 pontos. E aí tem aquilo que eu expliquei do Enem. Você consegue entrar no Unicamp pelo Enem, só que são editais diferentes, então você pode se inscrever nos dois. Se você quiser fazer o vestibular tradicional da Unicamp, você pode se inscrever e fazer, e se você quiser usar a sua pontuação do Enem para tentar entrar na Unicamp, você também pode fazer, só que é outra inscrição, você pode participar dos dois independentemente, tá? E aí, sobre a Unicamp é isso. E aí a Unifesp, né? A Unifesp funciona da seguinte forma. A gente também tem vários cursos espalhados pelo estado, vários campos, né? E tem um aqui em Santos, que tem os cursos de nutrição, psicologia, ciências do mar, educação física e serviço social
e TI. Se eu tiver esquecendo... TI não, gente, desculpa, TO. Se você é terapia ocupacional. Se eu estiver esquecendo de algum, vocês podem me corrigir também, por favor. Mas se eu estou me lembrando agora de cabeça, são esses os cursos que tem na Unifesp de Santos. Mas a Unifesp tem vários cursos, viu, gente? É só dar uma procurada aí qual o seu curso que você quer fazer, que provavelmente tem na Unifesp. É uma faculdade que até que tem bastante curso. Então, a Unifesp é uma federal, tá? É diferente da Unicamp, da Unesp, da USP. Ela é comandada, assim, por outra esfera, tá? Pelo governo federal. Então, ela recebe verbas do governo federal. As estaduais recebem verba do governo estadual. Então, elas funcionam diferente, tá? A Unifesp, assim como todas as outras federais, elas usam a nota do Enem inteiramente, mas a Unifesp tem alguns cursos que usa parcialmente, tá? E aí eles chamam isso de vestibular misto. Então, eles têm a primeira fase, geralmente é o Enem, e a segunda fase você faz uma prova específica para esse curso que você quer fazer. São os cursos Ciências Biológicas, ou seja, Biologia, né, a famosa, Medicina e Engenharia Química. São esses 3 cursos que você precisa fazer uma segunda prova para entrar na Unifesp. Os demais cursos você consegue entrar pelo Enem. Então, a data vai ficar, com certeza, dependendo do Enem, de quando vai ficar a data do Enem, por isso a gente tem essas datas aí, né, de maio. Provavelmente a Unifesp vai seguir isso também. Acho que era isso que eu tinha para falar sobre os vestibulares que eu procurei. E aí, gente? Acho que eu terminei minha parte. Alguém quer falar alguma coisa sobre os vestibulares? Se eu tiver falado alguma besteira, ou alguém quiser acrescentar algo. Se ficou alguma dúvida também, ficou com vergonha de mandar antes, agora Agora é o momento. Ô, amiga, deixa eu perguntar uma coisa. Você, na hora que você falou da FATEC, você só especificou da FATEC aí de Santos, né? Uhum. Então só para lembrar que a FATEC, ela tem também, eu não sei quantos campings tem, mas tem vários campos por São Paulo todo, e eles oferecem muitos cursos legais, tipo, um exemplo, é que aqui em Jaú, tipo, não tem nada a ver, mas um dos cursos que eles oferecem é construção, seria um técnico, na verdade, mas, tipo, é construção naval e sistemas de navegação, então a galera se forma aqui e volta para Santos, tipo, vai para Santos, né, se no caso vem para cá, para trabalhar nessa área de fazer navio, essas coisas. Então, é bem legal, quem tiver interesse, dá uma pesquisada, porque as outras FATECs também têm uns cursos diferentes, assim, que são bem legais de fazer. Massa, Tiki, valeu. Eu tinha focado nos cursos que tem aqui na Baixada, né, tanto da FATEC quanto da Unifesp, mas realmente a FATEC tem vários campos. Se vocês quiserem outros cursos, dá uma procurada. E além de Santos, tem aqui na Praia Grande também, FATEC. Acho que tem 2 cursos. Legal, uma informação super importante. Bom, Gente, então acho que da parte de vestibular é isso, gente. outra perguntinha aqui que mandaram no chat. Estavam falando que a prova FUVEST talvez seja a primeira prova para a medicina, que seria feito por uma plataforma e sairia da página. Isso é verdade? Vocês estão sabendo disso? Eu acho que eu nunca ouvi falar disso. eu não vi nada. Quando eu fui procurar, eu não procurei nada específico de curso, então talvez eu não tenha achado nada por causa disso. Mas, não sei, eu acho um pouco estranho eles fazerem uma coisa separada só para um curso, né? Mas, Lana, eu posso dar uma pesquisada e aí eu mando lá no grupo ou até na nossa aula, eu converso com você. E aí também, quando eu tiver alguma coisa, a gente encaminha para a galera da noite também, porque eu não tenho nada específico. Mas que eles estejam lançando assim, né? Mas aí a gente vai conversando.
Pronto, todas as dúvidas sanadas. Beleza. Então, agora a gente vai passar para uma parte, né, que depois do vestibular, como que acontece, né? Então, passei no vestibular, vou estudar numa universidade pública, mas tenho dificuldade para saber como eu vou me manter, como é que eu vou conseguir completar o meu curso. Isso já foi uma pergunta bem recorrente entre os nossos cursistas, né? E é uma questão bem importante para a gente poder saber, né? Então, o Patum, ele estuda graduação tá fazendo graduação lá na Unesp, né? Licenciatura em Biologia. E ele estuda um pouco sobre isso e ele vai falar para a gente um pouco sobre permanência estudantil. E aí vocês, principalmente os cursistas que tiverem dúvidas, por favor, perguntem, porque é sempre bom vocês saberem, porque eu já vi muita gente desistir de fazer faculdade pública só por, às vezes, saber que tipo, o curso dela não tem perto de casa e ela vai ter que se mudar e ela não tem como se manter e tudo mais. Então, é bom a gente saber dessas informações. Tá bom? Vou passar a palavra para ele se apresentar e falar um pouquinho o que ele preparou para a gente. E aí, gente, boa noite. Todo mundo consegue me ouvir certinho? Sim? Então,